Apesar de todas as adversidades, Paulo tem expectativa de que não será envergonhado. Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por estar aí novamente. Você que sempre nos acompanha, é sempre um motivo de grande prazer, de alegria ter a sua companhia conosco. A gente louva a Deus por cada um que passa aqui e tira esses poucos minutinhos do dia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Meu muitíssimo obrigado. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses, observando versículo por versículo e às vezes demorando até mais de um dia em um versículo para extrairmos exatamente a ideia original que a palavra de Deus tem para nós. Olhamos o contexto e tiramos lições para as nossas vidas. Te convido a me acompanhar em um estudo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Para que você possa estar recebendo os conteúdos, clique nesse sininho que tem logo abaixo aí. E sabe de uma coisa? Compartilha, manda esses estudos para outras coisas. É tão importante quando você faz isso. Talvez você manda para um amigo ou coloca num grupo ou mesmo nas suas redes sociais. Você está nos ajudando a proclamar essa mensagem. E não saia sem deixar o seu gostei ou não gostei ou fazer um comentário. Como eu disse no nosso último encontro, nós temos um compromisso de orar por aqueles que comentam aqui, aqueles que falam, que estão acompanhando. Nós sempre colocamos cada um diante do Senhor com a oração de que Deus possa abrir a mente e o coração de cada um, para entendermos mais e mais da sua palavra. Te convido a me acompanhar então, vamos juntos? Nós estamos estudando aqui a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 1, quando entramos a partir do versículo 19, uma nova fase de estudos, onde Paulo vem falando da forma com que ele enfrentava o futuro. Você sabe que Paulo estava preso e aguardando o julgamento. E Paulo olha para o futuro pela visão de Deus, na expectativa de Deus, de saber do cuidado de Deus, do zelo de Deus, de saber que Deus estava no controle de tudo, e isso trazia uma paz, uma esperança, uma alegria no coração de Paulo, o que permitia escrever carta como essa de Filipenses que nós temos aqui. Paulo fala no versículo 20 da sua expectativa. Versículo 20, Paulo diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo tinha uma ardente expectativa. Paulo olha para o futuro com uma esperança enorme. Nós falamos no último estudo que Paulo fala da sua expectativa, da sua esperança. E a palavra que Paulo usa aqui, traduzida por esperança, a palavra apocaradóquia, que quer dizer cabeça erguida, olhando para o alvo, não se distraindo com nada, focado naquele objetivo, não deixando que nada distraísse, aguardando o futuro. E essa expectativa que Paulo usa aqui, ela pode ser demonstrada por duas formas. Primeiro, ele diz: eu não serei envergonhado. Como eu disse, Paulo está numa prisão, ele não está num túmulo. Paulo está algemado, Paulo não está num púlpito, Paulo está na cadeia, mas Paulo também não está numa catedral, numa igreja, num lugar de exaltação. Ele está preso. Mas Paulo diz: eu não vou ser envergonhado. Apesar de que sobre ele pesam algumas acusações, a vida dele estava sendo devassada, vasculhada, os inimigos ardilosos, implacáveis, acusações fortes contra ele, acusações levianas. Paulo, nós já falamos aqui, ele reconhece que precisa das orações, ele precisa do socorro do Espírito Santo para não sucumbir. Os cristãos do primeiro século, eles foram acusados de forma muito ardilosas. Eles eram acusados de canibais, eles eram acusados de incendiários, eles eram acusados de licenciosos. E Paulo era o líder desse grupo e sobre ele todas essas acusações. Mas apesar de todas essas adversidades, Paulo escreve aqui que ele tem uma ardente expectativa de que não vai ser envergonhado no seu julgamento.
Isso não é um otimismo vazio, mas isso é uma confiança firme naquele Cristo vivo em quem ele depositou a sua confiança. Ele tinha convicção do cuidado soberano de Deus. Paulo diz também que a sua confiança, a sua expectativa estava no fato de glorificar a Cristo no seu corpo. Ele fala no versículo 20 também. As metas mais cobiçadas de Paulo não eram ser um homem famoso e rico, mas as metas cobiçadas por ele eram de glorificar a Cristo no seu corpo. Paulo não estava construindo um império para ele, um reino pessoal, mas Paulo buscava a glória de Cristo. Ele não estava atrás das glórias humanas ou de um prestígio, não é? Aqui com o governo romano, com o político romano, mas ele procurava com todas as forças glorificar a Cristo em seu corpo. Paulo não era um obreiro fraudulento, Paulo não era um charlatão, Paulo não era um comerciante do evangelho. Ele não estava construindo um patrimônio financeiro, como muitos hoje, infelizmente, não é? Você vê quantos líderes religiosos hoje supostamente estão pregando o evangelho, mas sabemos que muito longe disso. Na verdade, estão construindo grandes patrimônios e sempre está aí na mídia, não é, estourando esses escândalos. Grandes líderes religiosos de renome que se tornam milionários. Não é isso que Paulo buscava. Não é isso que Paulo almejava. Quantos obreiros inescrupulosos hoje muitas vezes usam do seu prestígio para se abastecer. Paulo compreendia que fora comprado por um alto preço e agora ele queria glorificar a Cristo pelo seu corpo. 1 Coríntios 6:20. Warner Ball, que é um comentarista, ele diz que Paulo não era um platônico, que somente valorizava a alma e desprezava o corpo, não é? Na filosofia de Platão, que achava o corpo como insignificante ou mal. Paulo entendia que precisava manter o corpo com as rédeas curtas, não é? Por causa do pecado, 1 Coríntios 9:27. Ele sabia que as práticas do corpo precisavam ser mortificadas por meio do Espírito, Romanos 8:13. Esse corpo insignificante, muitas vezes tão precário e maltratado, é o meio pela qual acontecia a glorificação de Jesus. Paulo diz à igreja de Filipos que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá independente do desfecho que possa acontecer no seu caso, ou a soltura ou a execução, a vida ou a morte. Em tudo, o nome de Cristo seria glorificado. Warren Wiersbe diz que o nosso corpo é como um telescópio e um microscópio, e ele explica isso e eu vou terminar com essa explicação dele. Ele diz: enquanto um telescópio aproxima o que está distante, o microscópio amplia o que é pequeno. Para os incrédulos, Jesus não é tão grande, qualquer coisa é maior do que Cristo. No entanto, quando o incrédulo olha para a experiência do cristão na hora da crise, ele deve enxergar a grandeza de Cristo em nós. Então nós nos tornamos aquele que amplia Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo na hora da aflição, na hora da angústia. O corpo do cristão é uma lente que torna aquele Cristo pequeno aos olhos dos incrédulos como um grande, não é, diante daquela circunstância, aquele Cristo distante em algo próximo para a vida dos incrédulos. E é isso que Paulo deseja fazer, glorificar a Cristo pelo seu corpo. A glória de Deus deve ser o fim último na vida de qualquer cristão, independente do que venha passar, sabendo que no final o nome do Senhor deve ser glorificado nas nossas vidas. Essa precisa ser a nossa expectativa, deve ser isso que nós precisamos viver, seja pela vida ou seja pela morte, porque sabemos que quando deixarmos esse mundo vamos estar com Deus nos céus para todo sempre, enfim, como fruto do penoso trabalhar de Cristo Jesus, da obra realizada na cruz do Calvário. Que Deus possa nos abençoar e manter os nossos olhos firmes no alvo que é Cristo Jesus, nessa expectativa do controle de Deus e de glorificá-lo através dos nossos corpos. Que Deus te abençoe e muito obrigado por me acompanhar.